Bom dia, graça e paz. Desculpe aí essa troca, tá bom? É porque como nós estamos dando aula, culto, a mesinha fica melhor, né? Vamos dar um bom dia mais forte. Bom dia. Bom dia. Amém. Bom demais. Vamos ativar, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Joey. Quem está vindo pela primeira vez, levante a mão. Sejam bem-vindos. A família Atos te recebe com muito amor, tá bom? Deus abençoe a sua vida. O que nós estamos fazendo e chegando ao fim? Nós estamos transcrevendo as palavras que dão base à visão que a gente acredita, tá bom? E nas últimas 3 ministrações nós falamos da formação do novo homem em Cristo Jesus. E hoje nós vamos dar continuidade. Nós falamos na ótica da lei, nós falamos na ótica da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós falamos na ótica da árvore da vida, e hoje nós não vamos fazer diferente, nós vamos completar. Eu peço a Deus que eu consiga completar hoje, para a gente ir para a finalização, tá bom? Eu acredito que mais 3 domingos a gente finaliza, que entra no último módulo. Glória a Deus? Amém. Então abra sua Bíblia em Gênesis, só para a gente seguir aqui o protocolo. Gênesis 1. Gênesis 1, versículo de número 26, o padrão. Abre aí a sua Bíblia, ou liga a sua Bíblia. Vamos lá. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar e vai. Até aí. Bom, vamos lá. Então, Deus criou o homem, pôs o homem para viver no jardim, um jardim maravilhoso, onde tudo estava pronto. Obviamente não tinha necessidade de nada, porque o homem era pleno em tudo, em Deus. Mas algo me chamou a atenção, quando Deus falou para o casal: multiplicai-vos. Ou seja, a raça humana deveria ter nascido na eternidade, porque aquele lugar que Deus colocou o homem para viver, era um lugar na eternidade, onde ele era suprido em tudo. O sustento era completamente espiritual, aquilo que nós chamamos de sustentabilidade espiritual. Não faltava absolutamente nada para ele. Então, lá foi colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida e todas as outras árvores. Ele podia comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós já falamos muito sobre isso aqui. Quando ele decidiu comer do fruto daquela árvore, que representa a ofensa que está escrito em Romanos, que nós vamos falar, que representa o pecado, ele teve que se afastar daquele lugar. Deus retirou ele do lugar de eternidade, porque entrou o pecado, andando rápido. E Deus, quando tirou ele daquele lugar, o pecado veio junto com ele, no mundo. E a palavra de Deus diz lá em Romanos 7, que o pecado habita na carne do homem. Então, para que o pecado não se tornasse eterno no homem,
naquele lugar de eternidade, onde ele se alimentaria da árvore da vida, a árvore que dá a eternidade, ele foi retirado de lá para que o pecado não se tornasse eterno. Isso é um conceito, é um esclarecimento, para você entender por que o homem foi expulso, porque senão o pecado seria eterno. Aí você se pergunta, por que Deus então não exterminou o casal? Deus é amor, não faz parte da característica de Deus. Então Deus, quando tirou o homem daquele lugar, deu a chance para ele de uma salvação. O homem agora ia precisar ser salvo do pecado que habita na carne do homem. Então, a partir de então, houve sim a multiplicação, mas não a multiplicação do homem. O homem não nasceu na eternidade. O único homem que tinha nascido nesse lugar era Adão e Eva, que foi retirada da costela de Adão. Mas todo o restante, todos os homens que nasceram depois da queda, nasceram no mundo caído, no mundo onde a natureza pecaminosa reina no homem. Porque foi submetido a ele, quando ele veio com o pecado, na carne. Amém? Esse entendimento? Vocês estão aí? Vocês estão aí? Dá uma glória a Deus. Então vamos embora. Vamos agora lá em Romanos, para a gente entender. Romanos capítulo de número 5. Agora olha aqui para a gente ter esse nivelamento aqui. Romanos 5:12. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse versículo explica algo extraordinário na palavra de Deus. Por quê? Porque está dizendo assim: todos os homens que nasceram depois da queda, já nasceram debaixo da natureza pecaminosa. Ou seja, todos pecaram. E do pecado veio a morte. E aí começa a gente a fazer perguntas. Bom, eu não estava lá, naquele lugar, no jardim, para poder fazer uma escolha, para poder usar o meu livre-arbítrio. Você também não estava lá. Adão estava lá. E antes mesmo de Adão começar a multiplicar, coabitar com a sua esposa na eternidade, ele pecou, ele caiu. Então isso significa que nós não tivemos o direito de escolher, como Adão teve. Então, pelo pecado dele, todos nós pecamos. Por quê? Porque Adão decidiu por mim. A decisão foi de Adão. Então o pecado entrou no mundo, e do pecado veio a morte, e pelo pecado de um só homem, todos nós pecamos, e veio a morte a todos nós. Foi a sentença de Deus. Vocês estão entendendo? E aí a gente faz uma pergunta assim: como pode? Se de repente eu estivesse lá na eternidade, eu escolheria a árvore da vida, eu não escolheria a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu preciso ter também o direito de escolher. Eu preciso ter o meu livre-arbítrio. Eu quero usar o meu livre-arbítrio. Mas eu não pude usar o meu livre-arbítrio, porque Adão usou por mim. Então isso faz a gente questionar muita coisa, no sentido de falar assim: Deus, ele não foi justo? Deus, então, ele foi injusto? A gente começa a fazer esses questionamentos. Mas Deus é justo. Você crê? Quer ver só? Deixa eu pegar aqui um versículo. Olha o que está escrito em Deuteronômio 32, versículo 4. Aqui na Bíblia digital é mais rápido.
Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto Ele é. Esse é seu Deus, é o meu Deus. Tu foste justo em nos castigar, tu tens sido fiel, mesmo quando temos pecado. Neemias 9:33 agora. Então Deus é justo. Se Deus não nos deu essa oportunidade naquele momento, a oportunidade viria. Diga, a oportunidade viria. Por quê? Porque Deus é justo. Então o que Deus vai fazer? Deus vai fazer justiça para com o homem. Deus vai fazer justiça com a humanidade. Então eu preciso entender esses conceitos. Eu que sou cristão, às vezes a gente fica entendendo, ouvindo um monte de coisas, e você precisa entender que Deus fez justiça. Agora, como que Deus fez justiça? Para eu entender quem sou eu em Cristo Jesus, eu preciso entender tudo isso. Porque se eu continuo lendo a palavra, eu vou em Romanos no capítulo 5, no versículo 17, diz assim: se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Versículo 18: pois assim como por uma só ofensa, a ofensa de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, então o pecado veio a morte, isso é a condenação. O pecado veio a morte, essa é a condenação. Assim também, por um só ato de justiça, diga ato de justiça, esses nomes, ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Olha o versículo 19: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Opa! Então, vamos começar a entender. Deus, Ele é justo. Deus, Ele faz justiça. E a justiça de Deus quem é? Jesus é a justiça. Diga mais alto: Jesus é a justiça de Deus. Jesus é a justiça de Deus. Amém? E qual foi o ato de justiça? O ato de justiça foi a cruz. O ato de justiça foi a cruz. E a cruz expressa o quê? A cruz expressa a graça. Então, Deus é justo, Deus faz justiça, Jesus é a justiça, o ato de justiça é a cruz, e a cruz é a expressão da graça. Então, se eu quiser entender a graça, ela é a expressão da cruz. Tudo aquilo que a cruz me possibilitou ter ou ser é a graça. Amém? Vocês estão aí? Olha o versículo 16. O dom, entretanto, não é como no caso que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então é aqui que eu preciso entender. Eu vou até levantar um pouquinho. Deixa eu tomar uma água aqui. Qual foi o ato de justiça? A cruz. A cruz foi o ato de justiça. Então, Jesus, sendo a justiça de Deus, subiu, foi levantado no madeiro, para fazer a justiça.
Sim ou não? E quando Jesus estava se erguendo naquela cruz, antes João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele nesse ato de justiça, ele era o próprio Cordeiro. Que Cordeiro? Que tira as ofensas. Agora, uma ofensa? Não. Muitas ofensas. Porque de uma ofensa, derivou-se várias ofensas. Então eu sou um homem com muitas ofensas. Você é um homem com muitas ofensas. E aí eu preciso entender que um só ato de justiça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Por quê? Porque só um ato de justiça cobre todas as minhas ofensas. Como estão entendendo isso? Nós estamos dando o nivelamento de tudo que foi dito aqui. Então por isso está escrito: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque a cruz não é só por um ato, por uma ofensa. São todas as minhas ofensas. Por quê? Porque Ele é o Cordeiro que tira todas as ofensas. Então eu preciso entender que quando eu recebo Jesus, eu recebo o poder da cruz. Qual é o poder da cruz? Para que você entenda que não existe mais condenação. O poder da cruz é retirar de mim todas as ofensas. O poder da cruz é me tirar da condenação. E depois disso, vem a palavra, o Evangelho da cruz. O Evangelho que quando chega na minha vida, ele tem a função, quando eu recebo, abro o meu coração, o Evangelho está pelo mundo, meu irmão. O que significa isso quando eu ouço a palavra da cruz? Como você está ouvindo aqui agora? O que isso significa? A restauração do livre-arbítrio que Adão tirou de mim. Vocês estão aí? A restauração do livre-arbítrio, porque eu não tinha mais o livre-arbítrio. Agora, pela palavra de Deus, é colocado, é como se eu fosse transladado para aquele mesmo lugar que Adão estava, e lá Deus estava falando para mim: olha aqui, você tem essa árvore que é a árvore da vida e todas as árvores do jardim. Você tem tudo isso aqui na eternidade, mas você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. É como se eu estivesse lá e Jesus restaurou isso. E aí eu penso, aí eu faço: eu quero a árvore da vida, eu vou usar o meu livre-arbítrio, eu quero Jesus. E o que acontece? O que acontece? Aí sim, Deus me deu o direito de nascer de novo. Deus me deu o direito de nascer na eternidade. Sabe aquela Rosária que tinha que nascer lá na eternidade? Ela nasceu. Sabe aquela Mauriane que tinha que nascer lá na eternidade? Ela nasceu. Sabe o Vanderlan? Sabe a Alessandra? Sabe a Vanessa? Sabe o Joey? Eles nasceram lá na eternidade. Por quê? Porque nós nascemos de novo. O nosso espírito foi vivificado. Eu nasci, eu aconteci na eternidade. Eu aconteci na eternidade. Isso é maravilhoso, meu irmão. O que Jesus fez foi maravilhoso. Ele nos resgatou e me deu esse direito de volta.
te deu esse direito de volta. Aí eu fico pensando, nesse momento, a serpente fica querendo falar comigo, mas você pega na cabeça dela e faz assim: não, você mais não, até aqui eu comi de você, mas o que ele fez é mais poderoso que você. Antes não tinha cruz, Adão não tinha cruz. Adão não tinha cruz, mas agora tem a cruz. E o que ele fez destrói você. E ele disse que me deu toda a autoridade para pisar na tua cabeça. Eu quero a árvore da vida, eu quero Jesus, eu quero a eternidade, eu quero ser um homem do céu, eu quero fazer a diferença, eu quero cumprir o meu chamado. São vocês? Eu acho que já está até bom. Eu acho que eu vou adorar a Deus, eu acho. Porque só isso aí já resolveu sua vida, meu irmão. Você está precisando mais de quê? Se você entender tudo isso que eu estou falando, isso aqui, você não está sabendo quem você é, ué. E aí eu vou resgatar o que nós falamos. Então, quando eu fui vivificado, o que aconteceu nisso tudo, nesse processo? Nós nos unimos na morte dele. Então, quando ele entra em mim, todas as ofensas são retiradas. Por quê? Porque eu morro junto com ele. O meu velho homem morre, ligado ao primeiro Adão. Mas ao mesmo tempo, as ofensas foram retiradas. O meu velho homem está morrendo. Para quê? Para ser ressuscitado um novo homem nele. Um novo homem nele. Esse homem que está onde? Porque da mesma forma que ele morreu, eu morri. Da mesma forma que ele ressuscitou, eu ressuscitei. Da mesma forma que ele ascendeu aos céus, eu também ascendi aos céus. E eu sou chamado de quê? De quê? De repente, se eu tivesse nascido na eternidade lá junto com Adão, eu ia ser chamado de Adãozinho. E você de Evinha, Eva 1, Eva 2, Eva 3. Não, em Jesus nós somos chamados da igreja gloriosa. Por quê? Porque eu fui inserido na glória dele. Então, eu preciso entender que Deus não me vê mais morto no pecado, mas Ele me vê vivo na glória de Cristo. Esse negócio eu ia repetir se eu desse conta. Deus não te vê mais morto no pecado, mas Deus te vê vivo na glória de Cristo. Aí, tá vendo aí? Dei conta de repetir. Né, Alessandro? Então tá. Olha a mentalidade da igreja. Adão, o primeiro Adão, nasceu na eternidade. Ele nasceu na eternidade, mas perdeu tudo. E por ele ter perdido tudo, eu também perdi tudo. O segundo Adão, ele veio da eternidade. Ele veio da eternidade. Nasceu no mundo caído. Venceu o mundo. Me deu a vitória e me resgatou. Você entende? Você entende, igreja gloriosa? Amém? Vocês querem que eu faça um resumo da última ministração ou que eu avance nessa? Quem quer que eu avance, levanta a mão. Quem quer que eu faça um resumo, levanta a mão. Ninguém. Então vamos avançar. Então vamos lá É porque tem algumas carinhas que não estavam aqui. Então vamos lá. Então diga comigo, eu sou a igreja gloriosa. Então isso quer dizer que eu sou espiritual, que eu sou justa, santa e aprovada, eu sou livre e eu sou filho de Deus. Amém? Essa é a igreja. Agora vamos entender
o meu novo nascimento? Eu estou vindo bem aqui, para a gente ir comendo esse alimento, Vamos entender o meu novo nascimento. Quantos aqui nasceram em Cristo? Então você é a igreja gloriosa. A sua vida já mudou. Agora a minha mentalidade precisa acompanhar isso. A minha alma precisa acompanhar isso. O meu espírito foi vivificado e é pleno na eternidade em Cristo Jesus. Mas a minha alma ainda possui muitos conceitos sistêmicos, religiosos, naturais, que ela precisa receber uma reprogramação do céu. Não foi isso? Não é isso? E aí tudo começa desse lugar. Então, se você, quando nasceu de novo, pegasse você e você entendesse o que eu vou falar agora, tudo ia ser diferente. Tudo ia ser diferente. Porque a tendência é a gente colocar coisa que não precisa. A tendência é a gente dificultar o processo. Deus já fez. A cruz já me deu. Agora, a minha mente precisa ser transformada em renovação para que eu tenha o entendimento de experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque eu não sou mais um homem terreno, eu não sou mais um homem natural, agora eu sou um homem espiritual. E a minha alma, que foi programada pela minha carne, ela precisa ser reprogramada pela eternidade. Amém? Então, abra sua Bíblia em João. Vamos aqui em João. João, capítulo 3, essa passagem muito conhecida. Capítulo 3. Obrigado, pastor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Vocês conhecem essa passagem. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então diga, ver o reino. Primeiro entendimento, ver o reino. Eu nasci na eternidade, então eu vejo o reino. Amém? Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, que é nascer de novo, não poderá entrar no reino. Diga, entrar no reino. Eu nasci na eternidade, eu vejo e eu entro. Eu nasci, eu vejo e eu entro. Tudo isso contextualiza a fé, porque a fé foi me dada para isso. Primeiro eu tive fé para receber Jesus, para usar bem o meu livre-arbítrio que Ele conquistou na cruz. Eu tive fé para aceitar Jesus como meu Salvador. Por quê? Porque Deus fez justiça. Deus fez justiça. Amém? E eu aceitei a justiça. Eu aceitei a justiça de Deus na minha vida. Então, quando eu aceito a justiça, eu aconteço no reino. Porque eu deixei de nascer por causa do primeiro,
mas nasci por causa do segundo e último Adão. Amém? Então, eu nasci do Espírito de Deus. Todo aquele que nasce de Deus vence o mundo. Todo aquele que nasce de Deus vence o mundo. Por quê? Porque no novo nascimento está o poder da cruz que venceu o mundo. Então, se eu nasci de Deus, se eu nasci do Espírito de Deus, eu nasci com a vitória que vence o mundo. Eu herdei isso. Por isso que um só ato de justiça, um só ato de justiça, eu venci como Jesus venceu. Eu entrei na vitória de Cristo quando eu o recebo. Então tudo aquilo que é meu, eu recebo em Jesus. Eu recebo o quê? Deus me deu o domínio. Deus me chamou para reinar na eternidade. Amém? E agora eu preciso viver isso. Por quê? Porque existe um outro conceito muito enganoso, que a eternidade vai ser quando o meu corpo não resistir mais a esta terra, aí eu vou viver a eternidade. Mas eu já nasci na eternidade. A eternidade já começou para mim. Agora, como que eu vivo nessa eternidade? Com a mesma fé que eu recebi Jesus. Diga, a mesma fé que eu recebi Jesus é a mesma fé que eu vou viver espiritualmente. Amém? Essa mesma fé. E essa mesma fé me dá a condição de quê? De ver o reino e entrar no reino. E agora eu vou ter uma vida espiritual. Então as coisas vão mudar daqui para frente. E eu preciso entrar nestes entendimentos. Para isso, que eu falei que hoje seria uma aula mesmo, eu preciso aprender a programar a minha alma na conexão do meu espírito com a eternidade, porque o meu espírito vivificado, nele está o Espírito de Deus, porque aquele que se une ao Espírito do Senhor é um só com Ele. Onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. A liberdade está em mim, no meu espírito, no meu novo homem. Amém? Agora, a minha alma, que passou a vida inteira inclinada às obras da carne, ela precisa receber esta programação espiritual para ela poder entrar no reino. Entrar no reino e passar a viver em fé. Por quê? Porque Cristo é a justiça de Deus. Eu recebi a justiça e fui justificado. Logo, eu sou justo. E o justo viverá pela fé. Então é por fé. E nessa formação desse novo homem em Cristo, que ressuscitou junto com Ele, é que a gente está pregando aqui. É que a gente tem ensinado aqui, desde lá do início. E hoje nós estamos fazendo um compacto disso nessas 3 últimas aulas na Atos. Amém? E a editora King está transcrevendo tudo isso em volumes. Porque eu creio no crescimento da igreja. Eu creio no crescimento de uma igreja orgânica. Eu não levanto ninguém, quem levanta é o Espírito Santo. Amém? Dentro deste entendimento, vou ficar de pé de novo. Vocês estão aí? Eu estou fazendo esse alinhamento para você entender. Olha só. Se eu nasci na eternidade, foi restaurado o livre-arbítrio, e eu decidi ter Jesus. Eu decidi por Jesus. Amém? Então,
eu nasci na eternidade. Então, a palavra que Deus deu para Adão serve para mim antes da queda. Olha o jardim. Dominai. Você vai dominar aqui na eternidade. Então, eu recebo a natureza de Deus. Eu recebo a natureza de Deus para um governo. Mas o problema está em quê? Está em mim, na minha formação. E para isso existem os conceitos que foram estabelecidos de um crescimento espiritual, de um desenvolvimento espiritual que nós estamos ensinando, que é onde a gente caminha, onde a gente anda. Então, se eu entrei nesse jardim na eternidade pela fé, quantos entraram? Quantos entraram na eternidade pela fé? Eu entrei. Você entrou? Então, nesse lugar de eternidade, a primeira coisa que eu preciso me preocupar é catar, correr, buscar o lugar da viração do dia. Essa é a base da nossa igreja. Por quê? Porque essa é a fonte de tudo. Porque está escrito assim. Vem cá em 1 Coríntios no capítulo 15. Olha só o que está escrito. Olha o que está escrito 1 Coríntios 15. Versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então, eu preciso receber a imagem de Cristo. A imagem do que fez a justiça. De que foi a justiça de Deus. Então, até um determinado ponto, eu carregava a imagem do primeiro Adão, o terreno. Agora eu preciso carregar a imagem do que é celestial, do que veio do alto. Ninguém subirá ao céu, senão primeiro aquele que desceu, Jesus. Então, o que eu preciso me preocupar? O que a igreja precisa se preocupar em primeiro lugar? Antes de tudo. Aqui que está o problema. Porque conceitos religiosos pega você para já botar você em cima de plataformas, para dizer que você já está pronto, já coloca você para começar a trabalhar em situações que você ainda não está formado. Sendo que o que eu deveria primeiro me preocupar, depois desse novo nascimento, é buscar o lugar de relacionamento. Que lugar de relacionamento é esse? Mateus capítulo 6, versículo 6. Você quer lembrar qual é? Mateus capítulo 6, versículo 6. O que está escrito lá? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Eu preciso é para este lugar. Então, esse lugar é pela fé, irmãos. É pela fé. Então, Jesus ele está dizendo, procure este lugar. Você terá este lugar. Porque depois de mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então, entre nesse lugar de intimidade. Que lugar? O lugar daqueles que nasceram de novo. O lugar daqueles que nasceram na eternidade. Então eu preciso achar um lugar espiritual na eternidade para relacionar com Deus. Para quê? Para imprimir na minha alma a imagem do que é celestial. O meu espírito está pronto, mas a minha alma precisa ser regenerada.
Ela precisa ser regenerada. Então, se eu consigo ter paz para entrar nesse lugar e esperar não uma formação de homens, mas a formação de Deus, tudo vai ser diferente. Porque quando a precipitação é sair gerando Ismaéis na minha vida. Sendo que esse lugar de relacionamento, Rosália, só produz Isaques. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você entendeu o que eu falei? Como estão entendendo? Então, primeiro ponto, eu nasci de novo. Eu consigo ver o reino. Agora eu tenho que entrar no reino. E a minha primeira preocupação, como a igreja de Cristo, é relacionar com eles. É ter um relacionamento com Deus. Aí Paulo disse que sentia dores de parto, até que Cristo seja formado nos discípulos dele. Então existe uma formação, que é a mente de Cristo, que eu vou absorvê-la nesse lugar de intimidade. Porque, olha só, que interessante. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. Quer dizer, recompensará publicamente. Significa que existe um lugar onde só Deus me vê. Esse é o lugar de intimidade. E depois automaticamente, você nem percebe, você vai sendo transladado para um lugar onde todo mundo te vê. Vocês estão entendendo? Então existe o altar de intimidade, que é no relacionamento, e o altar público, onde todo mundo vê Deus na minha vida. Amém? Então, número 1, qual é o lugar? Relacionamento com Deus. Eu estou no reino, eu estou em desenvolvimento. Número 2, adoração. Você está tendo hoje uma oportunidade de saber por que essas placas estão na parede, né? Nós estamos aqui desde junho e hoje eu estou explicando para vocês que essa é a nossa visão. Então, adoração. A palavra de Deus diz assim, que Deus busca os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Então, quando eu nasci de novo, eu tenho condição de ser um desses adoradores. Adorador em espírito. Então, só é verdadeiro adorador quem recebeu a justiça de Deus. Quem recebeu Jesus. Como estão entendendo isso? Amém? Então só é verdadeiro adorador quem recebeu essa justiça. Quem disse, eu quero Jesus. E o Pai busca tais que assim o adore. Então, quando eu estou nesse lugar de intimidade, é porque dentro de mim tem uma fome pela eternidade. Tem uma fome que move você. Uma fome que só Jesus consegue suprir. Isso você sabe muito bem do que eu estou falando. Pessoas que acordam de madrugada, ansiosas, chega de manhã, não sabe o que fazer, e fica buscando uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, mas não consegue se saciar. Eu estou falando de uma fome que só Jesus consegue suprir em mim. Esse lugar de intimidade é o lugar onde eu sinto prazer em ser a igreja gloriosa. Você percebe que eu não estou ensinando a você a ficar rico? Você percebe? Porque uma coisa está ligada à outra. O problema é que
Muitos ensinam a você a já ficar rico, ou já não sei o que, ou já não sei o que lá. E eu estou ensinando você o caminho certo, o caminho da igreja. A igreja precisa entender que ela está à destra de Deus em Cristo Jesus, nas dimensões celestiais, cercado de bênçãos espirituais. Eu já estou lá. Eu não vou, eu já estou. Pela fé. Então, a igreja precisa ter fome. A igreja precisa ter sede de Jesus. Você precisa acordar. E o seu primeiro pensamento precisa ser Jesus. Precisa ser conhecer e prosseguir em conhecer, para que você carregue a imagem dele. Eu levava a imagem do que é terreno, porque eu era terreno, mas agora eu sou espiritual, e eu vou levar a imagem do celestial. Aonde eu for, as coisas vão acontecer. Por quê? Porque a igreja está entrando. Pai, Filho, Espírito Santo e a igreja. Eu sou a igreja. Eu carrego junto comigo o poder da cruz. O poder da cruz, meu irmão, é muito mais forte que o diabo. Para com isso. É muito mais forte que o diabo. Para de ficar falando que o diabo, rapaz, você nasceu de novo. Preste atenção, você nasceu de novo. Quem é o diabo? Você escolheu, ele não derrubou você. Quando você falou, eu quero Jesus, você pegou na cabeça da serpente e fez assim, eu não te quero mais. Eu não vou ser como o primeiro Adão, eu vou ser como Jesus. Eu vou ser como Jesus e vou levar a imagem dele comigo. Esse é você. Você já venceu o diabo quando você recebeu Cristo. Você já venceu o diabo quando recebeu Cristo. Você entendeu? Isso é importante demais. Aí eu pergunto para você: existe condenação sobre você? Existe maldição sobre você? Pela ofensa de um, ele me retirou, ele me retirou da eternidade e me jogou na condenação. Mas pelo ato de justiça de um, ele me tirou da condenação e me lançou na eternidade. Então não estou mais embaixo de condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, entrar no reino é ter intimidade com Deus. Entrar no reino é ter fome, ter sede, é ser um adorador. Adorador que recebeu a natureza de Deus, que recebeu a natureza divina. Eu sou um adorador. É um estilo de vida. Adoração é um estilo de vida. Adoração é muito mais do que às vezes você pensa de tocar uma música ou de cantar uma música. Está além disso. Adoração é estilo de vida. Adoração é ter a palpitação bem aqui. Eu quero mais Jesus hoje. Eu quero mais Jesus hoje. Eu preciso mais de Jesus. Amém? Terceiro, transformação de mente. Então, eu entro no reino, mas eu preciso ter a minha mente transformada. Hoje eu consigo encerrar mesmo, hein? Graças a Deus. Amém? Olha só, Romanos 12, que a gente leu semana passada. Romanos 12, 2, olha isso. E não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Tem uma vontade de Deus para mim. E em Efésios, perdão, deixa eu ver se é Efésios ou Colossenses. Colossenses 3 diz assim, ó: pensai nas coisas lá do alto, não mais que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então existe uma vida escondida para mim em Cristo Jesus, e é essa vida que eu preciso desfrutar. E como que eu vou desfrutar dessa vida, que é a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita? A palavra está explicando: não vos conformeis com este mundo natural, com este mundo terreno, mas transformai-vos pela renovação. Renovação é qual entendimento? São entendimentos que eu recebo da eternidade. São os ensinamentos do Espírito Santo de Deus, onde a minha mente ela vai sendo transformada. Eu vou recebendo uma desintoxicação na minha alma. Aí, quando a minha mente vai sendo transformada, eu estou no lugar de intimidade, eu sou um adorador, eu vou recebendo o entendimento do alto, eu vou recebendo o entendimento do alto. O que está acontecendo comigo? Eu estou absorvendo a mente de Cristo. A mente de Cristo. Mas você percebe que uma coisa está conectada à outra. Porque eu ainda estou neste mundo, eu vou ser liberto dele. Aí sim, não vai mais haver pecado. Mas o mundo ainda está aqui, o pecado chega de bandeja todos os dias. E o meu livre-arbítrio que Jesus conquistou é usado por mim diariamente. Porque todos os dias eu decido pela árvore da vida que é Jesus. Todos os dias eu decido pela justiça. Todos os dias eu quero andar em justiça. Eu não quero jogar fora a justiça. Eu quero andar em justiça. A justiça é a cruz. Eu quero andar na cruz. Então, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É a minha mente, a minha alma. Eu não posso afirmar, mas a minha alma ela possui a mente, ela possui vontade e ela possui emoções. Antes, a minha alma ela era totalmente inclinada à minha carne, porque eu não fui vivificado, então não tenho conhecimento das coisas espirituais. Então todas as minhas emoções ou sentimentos na minha mente que me faz agir, estavam inclinados aos desejos da minha carne. Agora não. Agora eu tenho o Espírito de Deus. E todos os desejos são do Espírito, não são da minha carne. E a minha alma, que antes estava casada com a minha carne, agora está casada com o meu espírito. Diga: a minha alma está casada com o meu espírito. Eu divorciei da carne. Você entende como isso é poderoso? Como estão entendendo isso? Então, agora, qual é a tendência? Presta atenção. Isso que eu estou falando, muita gente não quer ouvir pela facilidade da religiosidade. Porque a religiosidade está falando: dá 10 voltas aqui que tudo está resolvido. Os conceitos são estabelecidos, você roda aqui, faz isso. No final está parada, está pronta. Não é? Aqui eu estou falando com você o seguinte. Eu estou falando que a minha alma está lá, ó. Ela... tudo que era da carne, ela acostumada. A programação natural, a programação terrena, tudo. Oh meu Deus, que beleza. Ela era casada com a carne, as obras da carne. Então ela satisfazia os desejos de quem? Da carne, bem básico. E era assim.
E nisso está embolado o pecado. E do pecado vem a morte. Então nós, sem sabermos, estávamos nos suicidando. E é bom, porque eu estou satisfazendo os desejos da minha carne. Por quê? Porque eu não tive o direito de livre-arbítrio de escolher a eternidade, do livre-arbítrio de escolher a eternidade. Então Jesus, a justiça de Deus, me deu isso. E quando eu recebi Jesus, o espírito foi vivificado, eu ascendi junto com ele, e agora está aqui, e o Espírito de Deus está fazendo assim: caladinha aí, carne, você não reina mais não, quem vai falar com a alma agora sou eu. Vem cá sentir prazer em mim na eternidade. Aí a alma, que é o lugar dela de direito, porque a função da alma é ler a vontade de Deus que está no meu espírito vivo. Foi longe isso? A função da minha alma na eternidade é ler os desejos do espírito, não os desejos da carne. E agora, a Bíblia diz que eu me inclinava para a carne, mas agora eu me inclino para o espírito. O que significa isso? Antes a minha mente estava voltada a atender os desejos da carne. Agora a minha mente está voltada a atender os desejos do Espírito. Por quê? Porque eu estou inclinado para o Espírito. E aonde que existe essa envergadura que me inclina para o Espírito? Lá na viração do dia que Jesus reconquistou para mim. Eu sei lá. Vocês acompanharam? Hã? Entendeu, pastor Vandela? Entendeu por que você não pode sair de lá? Porque se você sair de lá, tudo bem, você até nasceu de novo, mas ainda continua atendendo a naturalidade das coisas. Você não experimenta o poder de Deus, você não experimenta milagres, você não vê os soldados, todo mundo caindo e você ficando de pé. Você, meu Deus, só eu fiquei de pé, mas é porque eu estou contigo. Você não escolheu a minha justiça? Você escolheu a minha justiça, permanece ela, que vai cair todo mundo, mas você não cai. Ué, mas o negócio de todo mundo fechou, mas o seu não vai fechar, ué. Ué, peraí, o meu negócio está na justiça há mais de 15 anos, mas você agora aceitou a justiça de Deus. Peraí que eu vou abrir aquela porta lá e todo mundo vai ver. Meu Deus do céu, mas eu tinha ido lá, tinha um câncer, agora você volta lá que não tem mais câncer. Ele vive? Ele vive? Eu gostei. Deus vivo! Meu Deus do céu. Isso é importante. Porque Deus não me vê mais morto no pecado, Ele me vê vivo na eternidade. Para de se ver morto, porque você está vivo na eternidade. O pecado não tem mais domínio sobre vós. Amém? Então, na viração do dia eu me inclino para o Espírito. E aí eu começo a ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque eu me torno um adorador. Um adorador em espírito e em verdade. Por que em verdade, Emerson? Por que em verdade? Porque a verdade sobre mim sou eu oculto em Cristo. A verdade sobre mim sou eu oculto em Cristo. Então, em espírito, em verdade. Porque não é mais aquele carnal, agora é ele espiritual. Eu sou um adorador. Amém? Vocês estão aí? E a mente transformada. Eu finalizo na mente transformada desse resumo. Renovação da mente. Renovação da mente, ela se dá por
pelo Espírito de Deus, Jesus ele disse: eu vos enviarei outro Consolador, aquele que vai te ensinar todas as verdades, tudo aquilo que eu vos tenho dito, vos fará lembrar tudo que eu vos tenho dito. Então, tem coisa que Deus fala para mim que muda a minha vida. Hoje eu tinha dormido com uma decisão, acordei com outra. Ao invés de eu tomar a decisão ontem, eu falei: Senhor, decida por mim. E eu acordei com uma paz para tomar outra decisão. Então, são os ensinamentos do alto que a igreja precisa receber. Ensinamentos do Espírito de Deus, que são transmitidos pelo meu espírito, para o meu espírito, para a minha alma. Então a minha alma programada na terra, vai sendo programada pela eternidade. A minha alma que era programada na terra, agora ela é programada na eternidade, amém? E eu vou carregando, trazendo a imagem do celestial. Número 1, são entendimentos. E aí eu vou experimentando da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque não é mais a minha vontade, é a vontade de Deus para mim. Então antes de eu me apressar para gerar um Ismael, calma, Isaac vai chegar. Calma, ele vai chegar. Tenha paz. Aí você recebe essa paz. O fruto do Espírito, as virtudes do fruto do Espírito. Você recebe paz para esperar, irmão. Não adianta ansiedade para gerar Ismael. Calma. Tenha paz para gerar Isaac. Então, número 1, você é ensinado pelo Espírito Santo. Número 2, Salmo 1 é lindo. Bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos encarnecedores, mas antes eles têm prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia, medita de noite. Esses, a igreja, diga esse, diga para o seu irmão, esse é você, esse é você. Aí você está começando a entender por que eu não estou orando para as coisas físicas, porque elas vão vir, porque Deus sonda o meu coração, elas vão vir. É porque eu estou indo no centro buscar, eu não estou buscando nas pontas, eu estou no centro, e no centro supre tudo. De repente na religião me faz buscar nas pontas, na graça manda você mergulhar no centro, aí você levanta de lá com tudo acrescentado. Esses que medita de dia e medita de noite, serão como uma árvore plantada. Olha a minha vida como igreja eterna e gloriosa. Serão como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Olha onde eu fui plantado. Olha onde eu fui plantado. Olha onde você está plantado. Isso é você, igreja. Junto ao ribeiro de água, que dá os seus frutos na estação certa. As suas folhas na eternidade jamais vão ser consumidas pelo tempo. Jamais murcham. Aí vem aquele que é justo, que anda por fé. Aquele que é justo e que anda por fé. Aquele que está buscando primeiramente o reino de Deus. Eu busco o reino de Deus por quê? Porque eu vejo o reino e entrei nele. Entrei nele e tenho esse lugar de intimidade. Esse lugar de intimidade é o reino que eu estou buscando. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Hoje eu entendi a justiça. Buscai a sua justiça. O reino de Deus tem uma justiça. Oh!
O reino de Deus tem a sua justiça, e essa justiça me encontrou. Ele está dizendo assim, ó, você viu a justiça, agora entra na justiça. Quando você recebeu, você está vendo o reino. Agora você está entrando no reino. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. O que significa isso? A justiça é Jesus. O ato de justiça é a cruz. E a expressão da cruz é a graça. Pela graça sois salvos. Então eu me mantenho ligado na eternidade, buscando a justiça que é Jesus. Dois lugares com promessa para a igreja. A gente vai estar finalizando. As suas folhas jamais murcham. Salmo 1. E tudo que fizeres, diga para o teu irmão, diga assim, igreja, tudo que fizer, prosperará. Diga assim para a igreja, presta atenção, você é justo, você anda por fé, você buscou a justiça, você recebeu a justiça, você voltou para a eternidade. Então você precisa saber onde você está e quem você é. E você sabe que tudo que a igreja fizer na terra prosperará. Porque o que está ligado no céu está ligado na terra. O que está ligado na terra está ligado no céu. Quem sou eu agora? Eu sou uma conexão entre céu e terra. É a igreja. Eu não preciso pregar a prosperidade, eu já preguei a prosperidade. Eu não preciso dizer para você sobre condenação, você já entendeu que não há condenação. Então Jesus pegou você pelo braço, irmão, e falou assim, vem cá agora que você me recebeu como a justiça de papai. Eu sou a justiça de papai. Eu sou a justiça de papai. Você me recebeu, vem ver o reino. Oh, tá vendo o reino? Preste atenção, tá vendo aquele lugar lá à destra, à direita? Você tá vendo? Você é a igreja. Sabe quem vai sentar lá comigo? Você vai sentar comigo. Vem cá então, agora que você viu, agora entra para receber o que? A vontade do meu Pai. E qual é a vontade do meu Pai? Revelar a minha vida oculta em mim, em Jesus. E qual é a minha vida oculta? No lugar de intimidade será revelado a sua identidade espiritual. E quem é? Não é mais a minha identidade terrena, mas é a minha identidade no céu, à destra de Deus, em Cristo Jesus. Queimou uns 1000 demônios aqui agora. Queimou tudo, derreteu. Saiu tudo correndo pela rua aí, essa rua, ó. Abriu até a porta, irmão. Porque não resiste ao poder da cruz. Não resiste ao poder da cruz. Amém? Vocês estão aí? Vamos adorar um pouco mais? Você é a igreja? Você recebeu a justiça? Oh, meu irmão,